diversificado. A aula de hoje é uma aula bem importante, queridos, é a aula de sais e de óxidos. Vai ser uma aula muito, como eu posso dizer, branda sobre sais e óxidos, porque nós vamos nos ater a montar as estruturas dos sais, dar nomes para os sais, equacionar as reações ou equações de neutralização. E na aula que vem, que é a última aula de inorgânica, é que a gente vai efetivamente trabalhar a parte de caráter de sais, solubilidade, tipos de reações inorgânicas, teorias ácido-base, digamos que seria a aula mais profunda de inorgânica. A aula de hoje ela é bem tranquila, bem fácil, bem boa também. Eu peço só que você, por favor, mantenha a sua tabelinha aqui, principalmente com a parte de trás virada para você o tempo todo, porque você vai precisar disso para poder fazer os exercícios. Então, se alguém não tiver essa tabelinha, o professor tem mais algumas aqui extras, né, para você. Não tem aqui, Bruno Luiz, então não sai de casa sem a sua, por favor. Ela é bem importante. E a aula de hoje, assim, ó, mais do que qualquer outra, é a aula onde você vai usar esse apoio, esse apêndice, o tempo todo para resolver os problemas sobre sais. Então, desculpa, essa foi sem querer mesmo. Vamos começar então devagarinho aqui a parte sobre os sais, que basicamente é um grupo, pessoal, bem amplo, bem mais complexo que os ácidos, que as bases e obviamente que os óxidos. Quando o aluno está assim às vésperas da prova e diz, deu um branco, o que é um sal? Como é que tu define de uma maneira didática? O que não é ácido, o que não é base, o que não é óxido é sal. Tipo, não começa com H, não termina com OH e não é binário com oxigênio em um elemento, é sal. Tipo, os sais eles variam muito, têm fórmulas complexas muitas vezes, são extremamente plurais, então não é tão fácil categorizar sal assim. Eu acho que a forma mais verossímil, mais verídica assim para sal, para categorizar um sal, dizer o que é um sal, é essa aqui, ó. O sal ele sempre vai ser formado por um cátion e por um ânion, sempre. Ele tem ligação iônica. Vai ser um cátion e o ânion. E o cátion jamais, o único cátion, jamais poderá ser H+. Então, para deixar super didático, não pode começar com H em hipótese alguma. Ó, não pode ser apenas H+. Tudo bem? Não pode ser apenas o H+, certo? Em hipótese alguma, o seu cátion exclusivo aqui num sal pode ser H+. Porque se for como único cátion ou possuir como único cátion o H+, esse composto, na verdade, não vai ser um sal e sim um ácido, que é algo diferente, vocês bem sabem disso. Tudo bem? Já os ânions também seguem essa regra. Para deixar assim super didático, jamais pode terminar com OH-. Então o único ânion não pode ser o íon hidróxido ou ânion hidróxido. Logo, jamais um sal vai terminar com OH. Tá, pessoal? Não pode ser apenas, isso é importante, o OH-. Então, em pouquíssimas palavras, não pode terminar com OH e não pode começar com H. Isso é um sal. Não começou com H, não terminou com OH, querido, tu tá lidando, né, com um sal. Vou colocar aqui alguns exemplos para você ver, para ficar bem fácil, bem simples. E é inevitável, a gente precisa começar aqui com os mais simples. O popular, talvez o mais conhecido dentre os sais, NaCl, Ki, alguns complexos ou compostos, KNO3, CaSO4. E aí o motivo dessa minha abordagem inicial, ele não pode ter como único cátion o H+, mas ele pode ter hidrogênio na sua fórmula, tipo bicarbonato de sódio. Tá vendo? Ó, ele tem hidrogênio. Só que o único cátion não é o H+, não é o hidrogênio, ele tem o sódio também como cátion. E ele pode ter também o OH, tá aqui, mas não como único ânion. Tá ali o OH, como você bem pode ver, mas ele não é o único ânion.
Então ele não vai começar com H e não vai começar com terminar com OH. Entretanto, os sais podem ter hidrogênio e podem ter hidroxilas no meio das suas estruturas, certo? Tá, mas e como é que eu vejo um sal? Por que se forma um sal? De onde vem? Como se alimentam? E do que e como se reproduzem, né? Do que se alimentam e como se reproduzem. Como seria isso? Como é que eu determino um sal? Eu vou te dar algumas dicas que são super fáceis e boas para vocês manterem e montarem equações de sais. E essas dicas são: os sais eles se formam graças a uma substância muito estável. E essa substância se chama água. Onde puder haver reação de formação de água, formar-se-á água. Por quê? Porque a água é muito estável no planeta Terra, certo? Então ela é um indicativo de reações químicas. Se houver uma reação química na qual, porventura, possa vir a ter água, vai haver reação química. Basicamente é um indicativo de reações, como o professor te falou. Então e daí? O que isso tem a ver com a aula? Ó, eu vou te mostrar. Observem o que as bases ou hidróxidos possuem. A base ou hidróxido possui o OH. Muito bem. Agora observem o que os ácidos possuem. Possuem o H. Tá, beleza. E daí? Bom, e daí, querido, que se tu observar com um pouquinho mais de atenção, ó, tu vai ter um OH- conectado a um H+. E se tu conectar um OH- com um H+, sabe o que vai dar? Vai dar água. HOH. E HOH nada mais é que H2O. Então, quando o OH da base se conecta ao H do ácido, eles acabam formando uma ligação química e gerando a substância água. E essa leitura ela é muito importante, porque daí você enxerga o sal, que não é o protagonista dessa reação, como o que ele realmente deve ser, o resíduo dessa reação. Sabe o que é um sal? Sal é tudo que sobra, todos os íons que sobram dessa união. Tudo que sobra se junta e forma sempre um único composto, que é um amontoado de íons residuais, que nós chamamos de sal. Então, eu vou te dar várias dicas agora, a gente vai começar cada vez mais a aumentar a nossa gama de relações e de conhecimentos. E a primeira dica que eu vou te dar é o seguinte: existe uma palavra para que você lembre dessa reação, e essa palavra é muito importante. A palavra é basa. Que basa? Escreve para mim bem grande assim, ó. Basa. Sabe o que é a basa? Base é a palavra que transcreve para você a reação mais importante que existe na química, que é essa aqui, ó. Qual a reação que é? Vou te mostrar. Base mais ácido dá o que, pessoal? Sal mais água. É a base. E essa é uma das grandes coisas que o Enem cobra do aluno, né? Se tu pudesse me pedir assim uma última dica antes da prova do Enem, eu ia ficar entre uma oração, né, um hino, um louvor ali, uma bênção, ou então essa aqui: bases reagem com ácidos, ácidos reagem com bases. Qualquer coisa que cite no texto a palavra base, você precisa procurar um ácido. Se tiver citado no texto ácido, você precisa procurar alguma coisa que é básica. Porque ácidos só reagem com coisas básicas e bases só reagem com coisas ácidas, justamente para que se formem substâncias estáveis, como, por exemplo, a água. Tudo bem, pessoal? Então isso é super importante. Outra dica que é fundamental: quando você faz uma base e você produz o sal não é a espécie protagonista, prioritária. O sal é um resíduo. Então seria muito legal que você escrevesse grande assim aqui em cima, ó. É a sobra dos íons. Quando você monta as águas, e esse é o seu intuito principal, não deixar H sem OH, não deixar ninguém sem o seu parzinho, vai ter um monte de íon que ficou solto. Ó, vai ter os cátions aqui da base, tá vendo? Os ânions aqui do ácido.
E o que é o sal? O sal é a junção de todos esses íons que sobraram. Por isso, vou te dar uma dica que é super importante e depois vocês vão ver e vão me agradecer. Vai te ajudar muito nas equações. Tu só pode fazer nessas reações um sal. Um sal. Todos os íons que sobram, não importam quantos, podem ser 3, 4 ou 30. Eles vão se unir e formar um conglomerado de íons residuais chamados de sal. Então, quando você faz uma basa, você não pode jamais ter 2, 3, 4 sais. Você só pode fazer uma partícula de sal, porque o sal é o resíduo de todas as formações de água que as bases e ácidos acabaram protagonizando ou gerando. Tudo bem? Então, para ver se isso ficou claro ou não, eu vou te convidar a fazer comigo aqui, não é nomeie aqui no caso, o professor escreveu errado, né? Repetiu ali o quadrinho de outra atividade, é equacione os sais abaixo. Vamos lá? Eu vou te convidar para equacionar comigo 4 sais super rápido, super simples, e aí depois tu vai ligar ali o teu celular para me aceitar, vou te mandar a figurinha pronta já para você fazer comigo. Só que eu não gostaria que você usasse esse espaço. Esse espaço do livro você vai colocar só a equação. Eu gostaria que você usasse a folha de verso do livro. Afinal, o livro ele tem só frente, com o intuito que você só use o livro de Química para escrever todos os esquemas, observações, coisas que são relevantes e foram trazidas na aula. Então eu vou pedir que você abra o livro assim, tudo bem? E pegue a página em branco que está ao ladinho de você e faça exatamente o que eu vou fazer contigo agora, tá? A gente vai fazer o seguinte, neutralizações. Ó, tá ali, ó, neutralizações. O que é a neutralização? Neutralização é a base, a reação que eu mostrei para você. Na letra A, eu estou te pedindo para fazer uma neutralização super popular, que é essa aqui. Eu quero que você faça comigo, na letra A, não é? A reação entre um NaOH e um H2SO4. E o que eu estou te perguntando é, qual vai ser a fórmula do sal? Qual vai ser a proporção entre a base e o ácido? Quantas águas eu vou formar? Ou seja, como essa reação vai ser. Para que você faça isso de uma maneira super prática, eu vou te dar algumas dicas. No início eu vou fazer bem devagarinho, depois a gente pega o dinamismo desse processo e vai fazendo as coisas de forma mais rápida. Como é que você vai fazer isso? Eu vou te explicar. Você vai escrever a base embaixo e você vai colocar o número de OHs que ela tem. Não entendi. Ó, essa base, ela tem uma hidroxila. Então você vai colocar um OH ressaltadinho assim como eu estou fazendo. E depois você vai pegar o ácido, que está aqui, e você vai colocá-lo do mesmo jeito, com os Hs à mostra. Afinal, esse aqui, como vimos na aula passada, é um diácido. Ele tem 2 hidrogênios. Tá, e daí? E daí, querido, que a tua função aqui é jamais deixar OH sem H, H sem OH. Ninguém pode ficar sem par. Todo mundo tem que ficar com o seu parzinho, tem que haver a formação de água. E aí você vai começar a se fazer questionamentos muito simples, como por exemplo, tá aí aqui, hein? Será que eu formei a água ali? Ou formou uma água, beleza. Mas esse H ficou sem par. E isso não pode acontecer. Tá, e o que vai acontecer então, se ele está sem par? Como eu posso arrumar isso? Você vai ter que colocar mais um NaOH aqui embaixo. Então, mas como é que eu vou colocando as coisas assim? Essa é a sua função. Ou tu acha que aqui dentro desse pote que tem soda cáustica, tem um NaOH só. Tem cestilhões e cestilhões de NaOH aqui dentro. Se eu pegar isso aqui e jogar o ácido sulfúrico dentro, além de explodir, evidentemente, e eu me machucar seriamente, o que vai acontecer? Você vai ter um ácido sulfúrico que está dentro daquele líquido, pegando 2 bases, 2 hidróxidos de sódio. Essa vai ser a proporção entre eles, certo? Então, desse jeito você fez aqui, ó, tá vendo? 2 aguinhas. Uma água, 2 águas. E aí você começa a montar a sua equação de uma maneira mais didática. Ó, você vai pegar as suas águas e vai colocá-las aqui. Bah, beleza, já entendi. Eu fiz 2 águas, né? Então eu vou colocar ó, um OH, 2 OHs,
que se juntaram com os Hs. Duas aguinhas, ali estão elas. Tá? Então, ó, vou marcá-las aqui, uma água, duas águas. Mas e quem é o meu sal? Eu não entendi ainda. Querido, o seu sal é tudo que sobra. Esse é o seu sal, tá vendo? O seu sal é formado por 3 íons. Quais são eles? Ué, 2 sódios e 1 SO4. Ou seja, sabe o que é o teu sal? O teu sal é literalmente isso, ó. Você pegou a base e o ácido e você formou a água. Tudo que sobrou, você junta, né? Você vai juntar as coisas, tá vendo? Ó, vai juntar, prontinho. Esse é o seu sal. É isso que você vai ter como sal. Tudo bem? Então, o seu sal vai ser o quê? 2 NaS e 1 SO4. Vai ter um total de 3 íons. 2 íons de sódio e 1 íon de sulfato, que é o SO4. Certo? Tá, e como é que eu equaciono isso ali em cima? Bom, vamos lá, vamos devagarinho. A primeira coisa que tu precisa cuidar é que tu tens 2 bases. 2 bases. Então aqui em cima você deve escrever 2NaOH. E você usou um ácido. Então você coloca aqui na frente 1H2SO4. A quantidade de águas que você fez foi igual a 2. Tá? Ó, você tem uma água, 2 águas. Então eu vou ter aqui 2H2O. Certinho? Escreva assim. Tá, e quem é que é o meu sal? O teu sal, querido, ele já começa com o número 1. Gigantão assim, ó, gigante, ó. Como eu te falei, 1. Ele é a sobra de todos os íons que restam. Tá, e quais são esses íons? 2 sódios e 1 SO4. Tá, e como é que eu escrevo isso? É muito fácil. Ó, você escreve 2 sódios. Posso botar o 2 na frente assim? Não, como o professor falou, o 1 vai na frente do sal sempre. Você vai ter 2 sódios, aí você coloca o número 2 aqui embaixo, e 1 SO4. SO4. Pronto, essa vai ser a fórmula do seu sal. Tudo bem? Com a prática, vocês vão começar a ver algumas coisas que são mais dinâmicas. Por exemplo, o número de bases é igual à quantidade de hidrogênios que o ácido tem. Assim, tá vendo? E o número de ácidos é igual à quantidade de OHs que a base tem. Então, se você multiplicar invertido, como eu estou mostrando aqui, você sempre vai achar a proporção entre bases e ácidos. Só que, qual é a minha rejeição para com esse método ou essa técnica? É que nem sempre o aluno tem discernimento quanto à forma do sal. Então, eu fico um pouco inseguro. Portanto, como essa é a reação mais importante que tem na química, em geral, porque até na orgânica isso cai, eu sugiro que você monte direitinho, faça com calma, porque você vai fazer isso em estequiometria, soluções, equilíbrio químico, química geral. Então, é uma das reações mais importantes que existem na vida e para a química, sem sombra de dúvidas, é a reação mais popular. Tudo bem? Então, vamos montar ali no nosso livro qual ficou a proporção e qual vai ser o nosso sal. Vai ficar 2 para 1. O sal vai ser Na2SO4 e o total de águas vai ser igual a 2 águas. Essa é a equação 1 que nós temos no livro. Certo, queridos? Pessoal, conseguimos fazer entender? Vocês conseguiram entender isso? Então, vamos ver quanto à velocidade, para ver se a gente pode ir dinamizando um pouquinho. Qual vai ser a fórmula do sal da letra B? Então vamos lá, vamos montar devagarinho. Ó, eu vou pegar aqui a letra B e a gente vai montar até que você chegue num nível CaCl2, 2 águas, 2 para 1. Tipo, rapidinho, direto, super simples e com bastante segurança. Vamos de novo voltar aqui para o nosso caderninho. O professor já te passa essas informações, então não se preocupem muito em copiar e tal, porque eu já vou passar isso para ti. Tá? Vamos colocar a segunda. A segunda equação é CaOH2 mais HCl. Eu não entendi nada da primeira. Tem salvação? Claro, querido. Você vai fazer assim, ó. Você vai escrever a base e colocar separadinho os OHs que a base tem. Ela tem 2 OHs, então você coloca 2 OHs assim. Aí você vai escrever o ácido. O ácido é HCl. Pronto.
Aí você vai se dar conta, facilmente, que essa conta não está certa. Por quê? Porque desse jeito, ó, você vai ter um OH sozinho. E esse OH aqui embaixo? Cadê o H dele? Pois é, não pode deixar ele sozinho. Então o que eu faço então? Aí você vai pegar com a sua poli 09 e vai escrever mais um HCl. Aí eu posso fazer isso? Pode não, querido. Deve. Esse é o seu trabalho. O seu trabalho é descobrir qual é a proporção entre ácidos e bases. E nesse caso você acabou de descobrir que uma base neutraliza 2 ácidos. Foi isso que você descobriu. Tudo bem? Ó, você já sabe a proporção. Tá, e aí, quantas águas eu vou formar então? Pô, muito fácil. Você vai formar 2 aguinhas. Tá, e onde elas estão? Aqui, ó. Você vai formar, ó, OH e OH e os Hs. Uma água, 2 águas e os hidrogênios, H e H. Desse jeito. Tudo bem? Como assim? Por que é assim? Mas tá aqui, querido, tu tá enxergando, ó. Essa é uma água, tá vendo aqui? Dessa forma. E essa é a outra água. Aqui do ladinho é a outra água. Essa aqui é a outra água. Tá vendo? A outra aguinha ali. Então, foi isso que você acabou de fazer. Você descobriu exatamente qual é a quantidade de águas que você vai ter e também quem é o seu sal. Mas é que essa parte que eu não entendi. Mas, querido, o teu sal ele vai ser todo o resto de íons que você obteve a partir da retirada das águas. Ah, mas que não ficou claro para mim. Ó, sobrou um Ca e 2 Cls. Assim. Esses são os teus íons. Tá vendo? Então, o teu sal vai ser CaCl2. Certo? Então, vamos montar aqui a equação direitinho. Você vai ter uma base, 2 ácidos, sempre um sal e, neste caso aqui, 2 águas. Tá? Porque vai ter 2 H2O. Tá, mas que eu me perdi nos H2O. 1, 2. 2 H2O. Tá vendo? Tá, mas e o sal? O sal eu tô nervoso, ainda não estou confiante em ter. Calma. CaCl2. Porque tem um Ca e 2 Cls. CaCl2. Dessa maneira. Certinho? Então essa é a proporção, esse é o equacionamento que você vai ter. E vamos colocar aqui então no livro, no quadrinho respectivo. 1:2. Essa vai ser a proporção. A fórmula vai ser CaCl2 e o número de águas que você vai ter, H2O. Dessa maneira. Queridos, eu estou me fazendo entender, vocês estão entendendo direitinho. O de baixo é muito simples, né? Ele já está praticamente pronto porque é uma proporção de 1:1. Então você não vai incorrer em nenhum problema, nenhum errinho. Vai formar um LiNO3, LiNO3, mais uma água. Bah, eu não entendi por que agora é uma água só e não são 2 águas. E por que ficou LiNO3? Não tem problema. O professor mostra para você aqui e já volta naquela telinha para você copiar com bastante calma. Ó, Li, vamos fazer juntos ali. Você tinha LiOH e HNO3. O que fazer, né? Bom, escreve a base bonitinha, separada, escreve o H assim separado. Tá? Aqui está o NO3, tá vendo? Assim. Aqui está o lítio, dessa forma. Aí você dá a pintadinha da amizade. Ó. Pinta lá para destacar a água, indicando que vai se formar água. E o seu sal é tudo que sobra. Essa coisa aqui e essa coisa aqui que você vai juntar. Então, a água que você formou, ela está aqui, ó. H2O. Está ali a aguinha que você formou. Essa é a sua água. E o seu sal, um Li, né? E um NO3. Esse vai ser o seu salzinho. Então, olha como fica mecânico e também prático desse jeito. Porque você está usando o seu olhar fragmentador. E é isso que você tem que fazer. Você precisa fragmentar as partículas, ou seja, separá-las de forma
bastante quebrada em cátions, ânions, para você enxergar em cada parte, digamos assim, do seu composto. Logo, a proporção vai ser uma base, um ácido, formando um sal sempre, que é o nitrato de lítio, está ali o salzinho, e nesse caso você tem apenas uma água formada, um H2O. Uma equação bem fácil, bem simples, tranquila, boa para praticar. Mas se o ácido não ioniza todos os hidrogênios? Então, se ele não ionizar todos os hidrogênios não ionizáveis vão ficar na estrutura. Exatamente. Aí tu vai ter um hidroxissal. Isso pode acontecer também não necessariamente com hidrogênios não ionizáveis, pode ser até com hidrogênios ionizáveis também. É que às vezes a solubilidade do sal não é tão, da base não é tão grande quanto a do sal, ou estequiometricamente o sal está em quantidade, o ácido, desculpa, tem quantidade muito abaixo da base. Então pode acontecer, em duas palavras, uma neutralização parcial. É isso que acontece quando tu tens íons não ionizáveis, ou, perdão, hidrogênios não ionizáveis, ou então diferenças estequiométricas ou de solubilidade. Já vou mostrar isso para vocês. Tudo bem? E para encerrar, então, queridos, vamos fazer aqui a última, né, que é a terceira, quarta e última, que é bem boa. Eu acho que agora tu já consegue fazer de cabeça para mim, né? Vamos lá. Quantas bases você vai ter ali? Qual a proporção? Eu acho que eu vou ter 3 bases. Será que eu vou ter 3 bases? Não, né? Eu vou ter uma base e quantos ácidos? 3, muito bem. E como é que vai ficar a fórmula do teu sal? Eu não sei. Eu vou te ajudar. Tem um ferro e quantos CLs tu vai ter? 3. FeCl3, tá vendo? E quantas águas tu vai formar? Me atrapalhei todo aqui. 3 aguinhas. Tá, eu não consegui ver ainda direito. Não tem problema, vamos lá. Montem com calma, façam devagarinho, não tem problema algum. Né? A prática vai levar vocês, além da segurança, à perfeição. Então você vai ter aqui, ó, FeOH3 mais HCl. Aí você desenha, né? Ó, não é demorado. São 3 OHs. Você faz ali 3 OHs. Você coloca... Deixa eu colocar mais pro ladinho aqui. Você coloca o seu ferro, põe o seu ferro ali, pronto, botei meu ferro. E agora você vai colocar o seu ácido. Como o ácido ele é monoprótico, você vai precisar de 3 ácidos para poder arrumar essa bagunça. Né? Coloquei aqui, fechou, fechou, Cl, Cl, Cl. E aí você vai ter o quê? Ó, dá a pintadinha ali, uma água, 2 águas, 3 águas. Viu as aguinhas se formarem agora? Ficou mais simples, né? E aí você vai ter, então, aqui, vou colocar para você, ó, OH, OH e OH. E os Hs, HHH. Assim. Fechando, então, 3 águas. E o teu sal, hein? É tudo que sobra. Essa parte eu não entendi. Sobrou um ferro e 3 cloros. Então, tudo isso, tudo que sobra vai ser o teu sal. O teu sal vai ser assim, Fe com 3 cloros. Cloro, cloro, cloro. E dessa maneira, querido, facilmente você percebe que você montou a última equação e todas são iguais. FeCl3, 3 aguinhas aqui, H2O, e você vai ter uma proporção de 1:3. Isso é muito, muito importante. Tu não tem ideia do quão importante isso é e como isso cai nas provas. Oi, querida. Mas ali não teria que multiplicar tipo, na água com 3, com 2, né? Não daria 6 águas? Então, vamos responder isso olhando para a estrutura. Cada H com OH dá uma água. Então, tu vai ter 1, 2, 3 águas. Se eu multiplicar por 3 aqui, eu não vou ter 6 águas, eu vou ter 6 hidrogênios. Isso é fato, ó, porque tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui da base, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. E 3 hidrogênios do ácido. 1, 2, 3. E 3 mais 3 dá 6. Mas tu não vai ter 6 águas. 6 águas te dariam 12 hidrogênios, por exemplo. Não, tu vai ter 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e nada se cria, e nada se perde, e tudo se transforma. Tudo, pelo amor de Deus, se transforma em tudo, por favor. Senão o Lavoisier enlouquece com o educador. Então vamos lá, pessoal. Puxem, por favor, aí o pré-pago. Pega o pré-pago, por favor. Libera para mim o... Isso, libera. Muito bem. Por gentileza, Nicole Siqueira está ali, o iPhone 2, oi iPhone 2, o iPhone também, o iPhone da Kathleen, da Luísa, tudo bem? Então se liberem aí, se permitam, me aceitem, vamos se aceitar, o Luciano está ali, prontinho, tudo certo? Isso aí. Então aceitem essa primeira foto, que é a foto justamente que trabalha com a neutralização total, né? Como o Pedrão falou. Apareceu mais alguém ali? Não? Beleza. Então fechou. Vocês receberam direitinho aí? Tudo bem? Calma, então vamos lá. Carol, tu tem... Não? É só liberar ali no... É assim, querido, tem que fazer essa telinha aqui, tá vendo? Tá bom, vamos ver? Deixa eu ver. Carol, tá aqui, agora vai. Só me aceita, tá, Carol? Por favor. Fechou? Recebeste? Então tá certinho. Bom, já vamos fazer a segunda, tá? E aí ficou assim o nosso quadrinho. Se você não copiou ainda e quiser anotar, pode copiar com calma, com bastante atenção. E a gente entra numa outra explicação agora, né, pessoal? Que foi o que o Pedrão comentou. Tá, e sempre vai ser tudo bonitinho assim, tudo redondinho, bem simples e mecânico? A resposta é sim, sim, sempre vai ser assim. Se não for, alguém tem que dizer para você. Você não vai adivinhar essas coisas, você não vai psicografar. A questão vai ter que informar para você que não houve uma neutralização total. E o que significa não haver uma neutralização total? Significa que vai sobrar hidrogênio ou vai sobrar hidróxido na fórmula. Péssima explicação, péssima. Primeiro, o contrário de total é parcial. A gente chama de neutralização parcial. Muitos sais se formam com sobra de hidrogênio, assim. E muitos sais se formam com sobra de OH, assim. Então a gente chama essas fórmulas onde sobra esse hidrogênio e sobra OH de hidrogenossais, para os que sobram hidrogênio, e hidroxissais, para os que sobram OH. Então, por que sobra? Como é que eu vou saber? Vamos escrever bem grande em cima? Tem que ser informado. Então, é dito. Não tem como adivinhar isso em hipótese alguma, queridos. Tem que ser dito, tá? Então, fiquem bem seguros e tranquilos, vocês terão essa informação. Tá, eu já escrevi o é dito ali em cima de forma bem chamativa. O que eu posso fazer agora? Bom, agora você vira a página comigo, pode ser? Vira a página comigo, vamos para 36. Prontinho. Ó, tem uma foto ali para ti, de um hidrogenossal, na verdade, e duas equações para a gente tentar fazer e se entreter. Tá, é dito, né? Então como é que eles me dariam uma questão sobre isso? Eu vou te mostrar. Eles te diriam o seguinte, observe a equação já balanceada abaixo. Tipo, ele já vai te dar isso. 1 para 1, 1 para 1. Então já está balanceado. Já foi informado. Aí eles vão te perguntar, qual é o sal produzido? Qual é a fórmula do sal gerada? Impossível. Bhaskara. Certo que vai cair numa Bhaskara, triângulo retângulo, alguma coisa assim, tem que fazer Pitágoras, fazer um logaritmo. É impossível chegar nisso. Querido, respira fundo, tranca, solta, deu, passou. Vamos tentar fazer do jeito que sempre fizemos. Vamos fazer as neutralizações. Então eu vou pegar aqui, a gente vai fazer uma neutralização de novo. Ok? Vamos lá. Prontinho. Vamos pegar aqui. Beleza. Pronto. Neutralização. Só que essa neutralização agora não vai ser uma neutralização total. Ela vai ser uma neutralização parcial. Parcial. Ok? Neutralização parcial. A neutralização parcial ela é muito parecida com a neutralização total,
Entretanto, ela vai ter que ser dita, primeira informação, e segundo, ela tem que ser equacionada previamente para você, para que você saiba qual é a proporção que eles querem, para você poder fazer a combinação de átomos e assim por diante. Entendi nada que tu falou? Tá, então vou mostrar aqui para ti. A primeira questão que a gente tem ali é essa aqui, ó. É FeOH3, ok? Mais H2SO4. Tá, e daí? Bom, calma, querido. Faz assim comigo, ó. FeOH3. Aí você bota os 3 OHs. Tipo, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. 3 OHs. Esses 3 OHs, eles estão ligados ao ferro. Então, eu vou colocar aqui com ferro. Tá aqui o meu ferro. Ferro. Tá, e aí? E aí, querido, que o H2SO4 é um ácido diprótico. Tá aqui o H2SO4. Tá vendo? SO4. Tá, e daí? E agora é o momento onde você neutraliza. Você pega aí o seu lápis e você une o H com o OH. Pronto. Como pronto? Sobrou um OH? Não grita, querido. Eu sei que sobrou, porque essa é uma neutralização parcial, né? Não é uma neutralização total. Então vai ter um OH sobrando. E se vai haver um OH sobrando, não tem problema. Ela vai fazer a hidroxila, né? Parte do seu sal. Muito ruim a explicação, muito ruim, muito confuso. Como é que eu faço isso direitinho? Assim, ó, você só corta toda essa parte aqui, corta ela e tudo que sobra vai ser o seu sal. Então, mas vai sobrar um OH, ó. Não importa, o OH vai fazer parte do seu sal. Só isso. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Eu vou formar 2 águas, é isso? Isso, 2 aguinhas. Aí você bota aqui, ó, H e OH. H e OH e os seus 2 Hs. Então fizeste as 2 águas. Pronto. Tá aí o meu sal. O teu sal é esse aqui, querido. Ó. Tem um Fe, um OH e um SO4. Então você vai ter que ter um Fe e 2 ânions. Um deles é o SO4 e o outro é o OH. Qual que eu escrevo primeiro? Você vai escrever primeiro o OH, tá? Porque se você escrever por último o OH, você está dizendo que é uma base de arrênios. Isso não é verdade. É um sal. Então você escreve Fe, o OH no meio e o SO4 no final. Essa vai ser a estrutura do seu sal. Tá aí as águas. Tá aqui 2 aguinhas. H2O, H2O. 2 águas. Dessa maneira. Tá aí a proporção ali de base e ácido. 1:1, a gente já tinha visto, né? 1:1. Dessa forma. Tudo bem? Então, tem que ser dito, tem que ser informado. Você sempre vai ter acesso a essas informações, a esses dados. Fiquem bem tranquilos, não precisa se preocupar. É uma barbada mesmo. Você vai perceber isso conforme as questões forem se desenhando aí nos exercícios. Pessoal, me fiz entender? Você entendeu isso? Sobrou um OH dentro do sal. Tá, mas é que a outra é a mais difícil. A outra não é a mais difícil, a outra é a mais importante. Eu até sugiro que você preste agora uma atenção absurda, porque as chances de fazer a mesma coisa que eu estou fazendo agora, lá em dezembro ou em novembro, são altíssimas. E essa equação de baixo, ela é a equação do bicarbonato de sódio, que você sabe que é um santo remédio, né? Se usa para fazer fermento químico é o bicarbonato de sódio, se usa aí para deixar os dentes mais brancos. Se você comprar bicarbonato de sódio e escovar os seus dentes por abrasão, você vai dar uma clareada nos dentes. Se usa para evitar azia. O bicarbonato de sódio é o sal de frutas Eno, o Eno Guaraná Alívio Já, tu sabe muito bem disso. Então, ele é uma das coisas mais populares e importantes que tem no dia a dia. Tu usa, ó, dica de cozinha, quer deixar os vegetais mais verdes, coloca um pouquinho de bicarbonato de sódio, ou fermento químico nos vegetais, que daí tu vai ativar a clorofila por causa do, enfim, do sódio, de algumas substâncias que precipitam com carbonatos, como por exemplo cálcio, magnésio, que são bastante verdes. Fica essa sugestão aí, vai participar do Masterchef, pega bicarbonato, bota no teu brócolis, vai ser o brócolis mais verde do mundo. Fica a sugestão. Então, o bicarbonato de sódio, ele é uma das coisas mais populares que existem. Já falei para você, também ele é comumente chamado de bicarbonato de sódio,
por pessoas aí que descobriram o elemento carbono, né, que é um elemento aí que algumas pessoas conhecem. Assim como a bergamota, já te falei, ainda espero ansiosamente a minha, tá certo? Então, queridos, juntamos um H com um H e sobrou! Sobrou e deu ruim, sobrou. E agora, o que faço? Calma, querido, respira fundo, tem que ser dito, lembra? São 2 cátions e um ânion. Arranca, isso, arrancou a água, bota a água aqui, HOH, aqui está o H da água, e tudo que sobrou você bota aqui do ladinho. Tá, mas é que sobrou um sódio, um hidrogênio e um CO3 que eu não sei o que é. Não tem problema. Tudo que sobra é o seu sal. Prontinho. Esse é o seu sal. Mas não sei nem escrever isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que se escreve na prova de química? O nome. Muito bem. Se você estiver escrevendo muito numa prova, essa prova é de redação, não de química. Né? A não ser que você esteja fazendo um vestibular discursivo. Aí sim. Mas o Enem e a URGS não são. Então fiquem bem tranquilos. Você não vai precisar escrever nada. Fica sossegado. Só preciso que tu te habilite agora. Vamos se ligar? Vamos lá? Liga para mim aí o teu airdrop. Liga aí e me aceite. Me aceite assim como sou. Só me dá um ok. Ó, agora eu já vou primeiro para ti, tá, Carol? Pra gente reparar aquele problema que tivemos há pouco, de aceitação. Depois para a Nicole, depois para o iPhone 2. Um grande abraço para você, que é iPhone 2, tá certo? Kathleen foi lá, o Luciano, o iPhone da Luísa. Ela é tu, Luísa Moraes? Eu. Ah, tá bom, tá certo. Tá ali. Tá difícil, Luísa Moraes. Pronto, vou aguardar. Certo? Então esse é a segunda fotinha da aula de hoje. Surgiu mais um iPhone de novo ali, né? Pronto. Tudo bem, queridos? Tranquilo aqui? Beleza? Então, essas são as neutralizações parciais. Vou mostrar aqui para você como é que ficam os sais, na verdade, então. Deixa eu só anotar ali os sais. Prontinho aqui os sais. Isso, tá aqui. Ó, vou colocar para você aqui os sais e vamos para a parte que talvez seja a mais importante da aulinha de hoje, que é a da nomenclatura. Tá? Então, se sobrou OH é um hidroxissal, se sobrou H é um hidrogenossal. Mas é tudo a mesma coisa. É alguma coisa que sobra ali no meio do sal. Esse aqui, eu mais uma vez vou te pedir, ele é super importante, tá, pessoal? O nome vulgar dele é bicarbonato de sódio. Esse é o nome vulgar. É o nome que todo mundo usa, assim, para chamar ele. Ah, nunca vi. Tá aqui, ó, esse sachêzinho ali, ó. Tá vendo a embalagenzinha ali, o pacotinho? É isso aí. Também chamado de fermento químico, sal de frutas, e assim por diante. Certo? Tá, não, mas essa parte aí, então, não era a minha dificuldade, porque isso aí eu consegui fazer. O que eu nunca consegui fazer, na verdade, foi dar nome para os sais. Isso eu nunca consegui fazer. Tá, então a gente vai começar a se organizar agora. Vamos nos organizar. Você tem a sua tabelinha aí? Tudo certo? Pegue a sua tabelinha e bote na sua frente. Ela não pode sair. Pessoal, por modéstia à parte, assim, eu sei bem quais são as mazelas das nomenclaturas dos sais. Os alunos, às vezes, eles aprendem algumas regras, algumas dicas, macetes que são bem bobinhos, e o pessoal faz ali 2, 3 sais e pronto. Só que na prova não funciona assim. Na prova, eles te dão o nome e pedem a fórmula. E não existe regrinha, dica ou macete que faça com que você, pelo nome, monte a fórmula. Tipo, o Enem colocou em 2015 na sua prova, numa questão sobre rúcula hidropônica, o nitrato de cálcio. Aí eu te pergunto, ninguém conseguiu fazer a questão, porque ninguém sabia o que era nitrato de cálcio. E eu quero que você saia da aula hoje sabendo o que é nitrato de cálcio. Então, como é que eu faço isso? Bom, não usando nenhum eufemismo e nenhuma demagogia. Tem que decorar. Como é que eu decoro? Usando a tabelinha. Bastante, muita prática. Muita prática te leva à memorização disso. Então, vocês estão vendo que vários desses íons estão coloridos? Esses são os importantes, os que vocês devem saber. E com muita prática vocês vão acabar memorizando eles.
Tá, então me explica como é que funciona isso. Claro, vamos lá. Nomenclatura dos sais. Todo mundo conhece um sal em particular. Eu usei até ele aqui embaixo para você enxergar e tal, e fazer. Esse aqui. É impossível não saber o nome desse cara, que ele é muito popular. É o sal de cozinha, conservante de comida, né, usado na salga, carne seca, responsável pela hipertensão, né, pelos problemas cardiovasculares e assim por diante. Como é que é o nome do sal de cozinha? Tá, então eu vou usar o teu conhecimento prático, assim, para criar a nomenclatura dos sais do zero. Cloreto de sódio. Pergunta, todo mundo conhece ou já ouviu esse nome? Tudo bem? Tá. Você percebeu uma coisa? Que o cloreto se refere, obviamente, ao cloro. E o cloro é o último elemento, sim ou não? Tá. E o sódio é o primeiro elemento. Então, tu viu que o nome, ele é invertido, pensemos assim, né? Tipo, a fórmula é uma, o nome é o contrário. Por quê? Convenção. Os químicos se reuniram e decidiram que seria assim. Primeiro falaríamos do ânion, depois falaríamos do cátion. Opa, já não entendi. Como assim cátion, como assim ânion? A primeira coisa que o professor falou para você sobre os sais é que os sais são iônicos. E se são iônicos, eles sempre vão ser formados por um cátion e por um ânion. Tá, mas isso aí eu não entendi muito bem. Como é que eu vou saber quem é o cátion e quem é o ânion? Está escrito ali. Sempre o primeiro é o cátion, sempre o segundo é o ânion. Não, mas está muito mal explicado. Ah, eu acho que tu lembra sim da aula passada. Quer ver? Olha só. Pega, por exemplo, a base aqui. Vamos pegar a base? O NaOH? Arranca o OH para mim, arranca. Tu lembra do mantra que o professor te pediu para guardar? Cada OH arrancado é um elétron roubado. Lembra? O professor te falou isso aí? Ó, arranca um OH ali. Virou um cátion, tá vendo? Arranca esse OH, pega com a mãozinha, pega firme, pega forte e faz assim, ó. Isso. Arrancou? Cada OH arrancado é um elétron roubado. Pronto. Lembra da outra que o professor te falou sobre hidrogênio? Vamos arrancar hidrogênios? Ó, cada hidrogênio arrancado é o que, pessoal? É um elétron doado. Muito bem, a gente conversou um monte sobre isso na aula passada. Se tu arrancou 2 hidrogênios, querido, tu vai doar 2 elétrons. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é o nome disso aqui, ó? Essa coisa com um sinal de mais em cima. Tá no quadro, tá? Como é que é o nome dela? Cátion. Como é que é o nome dessa coisa que tem um sinal de menos? Ânion. Então, todos os sais, eles são formados por cátions e ânions. Sempre quem veio da base é o cátion. Sempre quem veio do ácido é o ânion, como tu acabou de enxergar. Tá, e daí, o que isso tem a ver? Tem a ver com o nome, querido. O nome sempre vai funcionar assim. Então, quando você quiser fragmentar um sal, você enxerga assim, ó. O primeiro sempre vai ser o cátion, então você coloca o sinal de mais em cima, e o segundo sempre vai ser o ânion, aí você coloca o sinal de menos em cima. Para saber direitinho qual é a carga de cada um, aí você faz uma tesoura. Ó, passa um para cá, passa um para lá, prontinho, tesoura neles. Fechou. Tá vendo? Assim, ó, passou um para cá, passa um para cá, fechou. Cl-1, Na mais 1. Então, a regra de nomenclatura, ela vai ser sempre igual. Primeiro vem o ânion e depois vem o cátion. Falaremos agora um pouquinho sobre o ânion e sobre o cátion, tá? Ânion e cátion. O cátion é uma barbada, porque o cátion não tem muita mudança. O único cátion difícil que existe é esse que você tem aqui nos principais cátions. Lá no final, escrito amônio, é o único cátion difícil, o único. Todos os outros são muito fáceis. Por exemplo, se o cátion for de ferro, tu chama de ferro. Se o cátion for de, sei lá, zinco, tu chama de zinco. Se for de prata, de prata. Então, o cátion basicamente vai levar o nome do metal. Só isso. Então, não é o problema, não é difícil, é uma barbada. Bem fácil mesmo. O problema, queridos, é isso aqui. É o nome do ânion. Por quê? Porque o ânion veio do ácido. E vocês bem sabem que ácidos variam muito sua nomenclatura. E se os ácidos variam muito a sua nomenclatura, a gente vai ter essa implicação no nome do ânion. Como assim? Bom, eu vou te ajudar com algumas coisas que são obviedades. A primeira coisa que é uma obviedade que tu tem que saber, tem que se dar conta, é
Todos os ácidos sem oxigênio, eles terminam em hídrico. Portanto, quando eles geram seus ânions, os seus ânions vão se chamar eto. Logo, se eto vem de ácidos com hídrico, e ácidos com hídrico não tem oxigênio, eto não pode ter oxigênio. E é uma coisa que eu acho que o pessoal não se dá conta, porque fica tão aflito e oprimido pelo excesso de regra, que acaba se atrapalhando nas nomenclaturas mais simples. Por exemplo, olha só. Como é que é o nome dessa coisa aqui, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui. Como é que é o nome disso aqui? Não sei, impossível fazer isso. Eu discordo de ti. Tem oxigênio? Então veio de hídrico. E quando vira um sal, se chama eto. Como é que é o nome disso aqui? Ah, viu como a gente sabe? Olha só, quer ver outro? Vou te mostrar aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Esse aqui. Tem oxigênio? Pode terminar com ito ou com ato, então? Não. Aí você já corta, você já risca, você elimina possibilidades e já fica com as respostas mais prováveis. Eu vou te ajudar. O nome daquele ali, ele veio do ácido cianídrico. Como é que eu chamo aquilo ali? Cianeto. De quem? De sódio. Então a primeira coisa que tu tem que ver é: tem ou não tem oxigênio? Não tem. Então tem que terminar com eto, querido. Não tem outra opção. E é bem fácil. É só ver o elemento que você tem e colocar eto no final. Porque a própria prova vai dar para você isso. Seleneto, telureto, sulfeto, fluoreto, brometo, iodeto. Não tem oxigênio, é só alegria. Fica bem contente, bem seguro, porque você vai ter um eto. Um belo de um eto. Não tem oxigênio. Ok? Tá, mas não para por aí. O oso. Quem é que era oso? Ah, oso era do periquico, osiposo, periquico, osiposo. Beleza, oso eram todos os que tinham NOx mais 1, mais 2, que eram os hiposo, né? Mais 3 ou mais 4. Esses eram oso. Pois é, então se ácidos terminados em oso, ao se transformarem em sais, viram ito, então os teus ânions com ito também vão ter essa mesma regrinha. O NOx do elemento central vai ter que ser mais 1 ou mais 2, mais 3 ou mais 4. Pronto. Se você tiver elementos centrais com NOx mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, eles vieram de ácidos com oso. E ácidos com oso viram sais com ito. Tipo nitrito, sulfito, bromito, né, que veio do ácido nitroso, bromoso, sulfuroso, e assim por diante. Tá, mas e o ato, hein? Mesma coisa. Tu não padeceu para decorar o periquico osiposo? Não foi uma tortura para você? Pois é, então usa isso agora em benefício próprio. Se você tiver um NOx de elemento central igual a mais 5, mais 6 ou mais 7, né, você vai ter um ato, porque é oriundo de ácidos com ico. E ácidos com ico se transformam em ânions com ato. Então vai ficar sulfúrico, sulfato, nítrico, nitrato, fosfórico, fosfato, clórico, clorato. Ah, professor, não tem uma forma de decorar isso assim mais dinâmica? Uma frase horrível e constrangedora que me faça lembrar? Tem. Tem versões sexuais, mas como você sabe, papai era padre, então a professora é muito família. Então eu não vou falar nada de sexo aqui não. Mas eu posso te dar uma que é bem fácil, bem simples, é horrível, muito ruim, péssima, criatividade zero, dá vergonha alheia, muito, mas não tô nem aí, que é o frederídrico, olha que horror, frederídrico, neto, é o teimoso mosquito no bico do pato. Isso é bem ruim mesmo, né? Bah, te falei. Mosquito no bico do pato. Assim. Ela não tem criatividade nenhuma. Ela é
sem sentido, não faz, né, sentido algum, mas ela dá certo. E de tão velha, tão ruim, ela virou cult. Então, o Teimoso Mosquito no Bico do Pato é cult. É assim que a gente tem que pensar. Frederico Neto Teimoso Mosquito no Bico do Pato, sim, tem versões sexuais, mas controle-se. Afinal, você está num ano de vestibular, hormônio zero, né? Apenas, ó, só aqui sinapse nervosa. Só essa você pode ter. Tá bom? Então, vamos aplicar isso, vamos tentar verificar como isso pode se enquadrar na nomenclatura, mas pessoal, eu não quero ser demagogo, ou seja, eu não quero te enrolar, eu quero que você saiba fazer da fórmula ao nome, do nome à fórmula. E para isso você tem que estar com a tabela bem na sua, como diria a poeta, bem na sua cara. Exatamente. Então eu preciso que você fique com ela assim, ó, na sua frente, para a gente poder ir consultando os íons e já perdeu um pouquinho o receio. Vamos começar então aqui pelo primeiro. Eu quero que você chegue num nível super bom, onde você faça isso bem rápido, mas até lá vamos respeitar o tempinho de cada um. Como eu faria isso? Primeiro, olhem na tabela, por favor. O sódio eu já sei que é sódio, né? Mas o PO4, você conseguiria achar um PO4 na tabela? Que é observador, assim, tem olhos bons. Isso. Como é o nome do PO4? E com o sódio, como é que a gente chama o fosfato de sódio? Fosfato de sódio. Muito bem, esse é o nome dele, fosfato de sódio. Então, desse jeito, você já vai ativando a tua memorização, isso é bom. Tá, mas e como é que eu faria se eu não tivesse essa tabelinha? Tem oxigênio? Tem, não pode ser eto. Corta qualquer coisa com eto. Só pode ser ito ou ato. Então, como é que eu vou saber? Você faz, ó, menos 8, mais 1, mais 3, mais 5. Mais 5 é ico, se é ico, vai dar ato. Fosfato, no bico do pato, tá? Então aqui você vai ter o Na+, ligado a um PO4 menos 3. É legal que você separe, que você faça a regrinha da tesoura. Tá, professor, tá muito rápido. Como assim regra da tesoura? Em todos os sais você pode fazer a regra da tesoura. É a sua visão fragmentadora. Você vai fragmentar, ou seja, você vai separar, ok? Faz assim, ó, passa o 3 para cá, tá vendo? O PO4 é o fosfato, por isso que eu te pedi para pegar a tabelinha. O fosfato é PO4, é tudo junto, é um PO4 só, tá bom? Aí você vai ter Na+, e PO4 menos 3. É muito importante que você faça tudo isso. O nome dele, fosfato de sódio. Vamos agora para o próximo. Tenho certeza que você já entendeu a premissa, a lógica e já consegue fazer. SO4, pessoal. Como é o nome do SO4? Tu que tem bons olhos, tu poderia olhar na tua tabelinha dos principais ânions. Como é o nome do SO4? Ah, é sulfato. Mas esse sulfato está ligado ao alumínio, sim ou não? Então como é que eu chamo o sulfato de alumínio? De alumínio. Né? Sulfato de alumínio. Ah, professor, mas que didática horrível. Quer ver vamos ver se é horrível então. E se fosse de cálcio, como é que eu chamo? De cálcio. Tá vendo a letra G ali? Ó? Sulfato de cálcio. Porque tudo que tem SO4 é sulfato. E aí de tanto ouvir SO4, de tanto ver SO4, o seu cérebro já vai gravar isso no seu subconsciente, indicando para você que SO4 é sulfato, 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 sulfato. E se você tivesse, por exemplo, olha só como tu já sabe, olha só como é que tu já sabe. Como é que é o nome desse aqui? Desse aqui. Bah, esse é difícil. Como é que é o nome desse aqui? E olha que bizarro agora, olha o que eu vou fazer contigo. Eu quero que você faça um sulfato de lítio. Bah, daí complicou. Será que complicou? Tá com a tua tabelinha na tua frente, né? Como é que é o sulfato? Mas ele é monotri ou tetravalente? Eu quero o observador, quem tá com a tabelinha olhando na frente. Ele é monotri ou tetravalente? Ah, você é burro, não é nem desses, eu sei, é de propósito. O que ele é? Ah, ele é bivalente, porque SO4 menos o quê? Menos 2, muito bem. E o lítio? O lítio está em que coluna da tabela? O NOx dele é fixo. 1, muito bem.
1. Então, como é que é a formulinha do sulfato de lítio? Isso, Deus te conserve. Li2, ó, Li2, SO4. Vai ficar assim. É isso que eu quero que você faça aos pouquinhos, e a gente vai chegar lá. Você vai ficar super rápido, super rápida. Não te preocupe em acelerar as coisas agora. Vamos cumprir o nosso tempinho. Eu só quis te dar amostragens de como você resolveria isso de maneira bem dinâmica e bem simples, tá? Bom, vamos ver se tem algum sulfato mais ali. Tem algum sulfato? Tem lá na letra A. Não é sulfato. Putz, não é sulfato, né? Por quê? Porque sulfato é SO o quê? É 4, aquele ali é SO4? Então não é sulfato. Tá, mas tem mais oxigênios ou tem menos oxigênios? Menos é menoroso, né? Então se é oso é o quê? Ito. Aquilo ali é um sulfito. Sabe como é que eu vou saber? Mas tu não tem uma tabelinha com os principais ânions na sua frente? Não tem os principais ânions bem embaixo do sulfato um SO3-2, que é o... Perdão pela gafe. Em cima do sulfato, que é o SO3-2, que é o sulfito. Então, esse aqui é um sulfito, por exemplo. Tá vendo? Sulfito. Sulfito de... Ai, ferro. Querido, nunca se precipita. Tu tá ali na tua tabelinha ali, eu te pedi para não tirar os olhinhos dela. O ferro é um cátion. Pergunta, o ferro é um cátion qualquer ou ele é um cátion de carga variável? Ele pode ser mais 2 ou mais 3. E esse aí, na tua opinião, o professor é muito burro, né? Veio lá dos confins de Canoas, assim, aprendeu a sobreviver, né? Viver da caça e da coleta. Meu colégio era tipo Largados e Pelados. Não era para educação, era para sobrevivência. Então me ajuda. Esse ferro é 2 ou 3? 2. Por quê? Explica pro leigo. Porque o sulfito é o quê, pessoal? Bivalente. Então, se um sulfito está ligado a um ferro, assim, é porque você tem, ó, um ferro, que é mais 2, e um sulfito, que é menos 2. Aí você faz lá, passa 2 para cá, passa 2 para lá, simplifica, né? Tá vendo? Ó, SO3, 2, simplificou, prontinho. Fe, SO3. Então, esse é um sulfito de ferro 2 ou sulfito ferroso, que é o menor NOx do ferro, como a gente viu nas bases. Sulfito de ferro 2 ou sulfito ferroso. Tudo bem? E dessa forma você já trabalhou com vários sulfato sulfito, já viu esse tipo de ânion, todos eles são bivalentes. Tu vai olhar assim, tu vai te assustar, mas como é que tu espera que eu decore tudo isso? Olha quanta coisa tem. Não, tu vai ver que são só 4. Sulfato, carbonato, nitrato, fosfato. Ponto. Se você souber esses daí, você vai para a prova bem tranquilo, você acerta tudo, dando risada, porque são sempre os mesmos. Fica bem sossegado. Tudo bem? Vamos para o próximo então. Ó, letra C. Esse aqui é complicado. Eu vou deixar para ti, que esse não tem capacidade não. Esse NH4 ali, 2, o que ele é? Ele é um cátion, porque o primeiro é sempre o cátion, né? Tu poderia achar ele entre os cátions ali? Tem o ferro, tem o zinco, tem o cobre, tem o chumbo. E lá no finalzinho ele tá lá. Como é que é o nome dele? Amônio. Tá, e esse CO3 aqui, o que é? Carbonato. Então esse vai ser o carbonato de amônio. Lembra que o carbonato ele vem do ácido carbônico, que é uma exceção, né? Como o máximo que o carbono pode atingir é mais 4, o carbonato já tem carbono com NOx mais 4. Então ele já está no seu limite, já está no máximo, por isso ele não pode ser chamado de carbonoso, entende? Tem que ser chamado de ácido carbônico, gerando um carbonato. E a letra D, pessoal, como é que é o nome da letra D? Essa é bem bobinha, bem fácil. Nitrato. NO3- é o nitrato. Então a gente coloca aqui nitrato. Professor, eu ainda não decorei. Não tem problema, tu vai ter infinitos exercícios para fazê-lo.
pode ter certeza. Mas a melhor forma de memorizar isso é fazendo vários nitratos, vários sulfatos, sabe? Repetindo isso várias vezes, porque você vai começar de uma maneira mais prática a entender a mecânica desses íons. Porque senão você vai ficar, sabe, reinventando a roda, redescobrindo fogo, você vai partir do zero, isso é ruim, é muito ruim. Porque se você partir do zero sempre, você não sabe fazer da nomenclatura para a fórmula. Porque na nomenclatura não tem fórmula, não tem como fazer NOx, não tem como fazer nada. Você tem que simplesmente saber o que é um nitrato. Tudo bem? Entendi nada que tu falou, não entendendo nada. Né? Absolutamente nada, nada está fazendo sentido. Como assim? Querido, se tu quiser fazer o NOx aqui, ó, vou fazer para ti, ó, -2, -6, assim, +1, +1, +5, +5. Aí tu olha lá em cima no que tu escreveu. +5 é de um ácido com ico. Então, se é ico, ó, no bico do pato, nitrato. Maravilha, maravilha. Mas se eles não te derem a fórmula, te derem o nome, tu nunca vai fazer isso. É por isso que eu incomodo tanto vocês, entende? Eu preciso que vocês memorizem essas fórmulas. Esse de baixo é muito fácil, porque não tem oxigênio, e é de cloro, e sempre que ficar sem oxigênio, é eto, cloreto de magnésio. Magnésio, bem simples. Tudo bem? Ó, agora já melhorou, né? Ó, tu já fiz NO3. Como é que é o nome da letra H? Exatamente. Eu não entendi nada do que vocês falaram. Mas eu acho que é nitrato de prata. Prata. Assim. E como é que eu chamo nitrato de potássio? Nitrato de potássio. Viu só? Nitrato de potássio. Potássio. A letra J e a K, elas são um pouquinho mais complicadas, tá? Mas nada impossível. Você pode usar a tabelinha para ver, ele não é um ânion tão popular, tão comum assim, mesmo que esteja coloridinho, mas você pode fazer assim também, ó. -2, -2, não tem problema. Todo o recurso é bem-vindo. O que eu não quero é que você fique aprisionado apenas a um. Isso é ruim. Tem que ser mais diversificado. Então deu +1. Se deu +1, é sinal de que ele veio de um ácido com oso. Ácido hipocloroso. E se é teimoso mosquito, o nome disso vai ser hipoclorito de sódio. Esse já é um pouquinho mais difícil. Hipoclorito de sódio. Tudo bem? E para finalizar ali a letra K, pessoal, ó, se tu fizer a regrinha, -2, -8, +1, +1, para dar 0, +7. +7 é um perico, né? Isso. Ah, peraí, no bico do pato. Boa. Então é um perato. Muito bem. Ah, que bom, só não sei o nome do MN. Boa, vai dar tudo certo. Mas eu sei que é perato de potássio, não é? É, essa parte eu sei. Tá, não tem problema. O nome do MN é o manganês. Permanganato de potássio. Vai ficar assim. Ganato de potássio. Certo, pessoal? Tá, professor, mas aqui, olha só, eu já estou num nível onde eu já sei isso. Tem influência em nomenclatura inorgânica. O que mais eu precisaria saber? Aplicação, querido. Que é muito importante, diga-se de passagem. Você não pode ir para a prova sem saber qual desses aqui é bactericida, qual desses é o Alvex, qual desses é o giz, qual desses é, enfim, floculante. Tudo isso a gente tem que saber. Então, eu vou colocar para você, não faça as questões sem consultar isso, sempre consulte, porque é bastante importante. Então, vamos lá. Letra B é super importante, anota para mim assim, coloridinho. Floculante, o Enem adora.
A gente já falou sobre ele nas primeiras aulinhas. A gente joga na água para flocular sujeira e limpar a água. Sulfato de alumínio. Nitrato de sódio é muito importante. É o salitre. Salitre. E salitre é fertilizante. Super importante também. Direto em prova você encontra. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Todo mundo chama só ele de sal, mas lembrem que existem vários sais. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Sulfato de cálcio é o giz ou gesso. Gesso e giz é a mesma coisa. Certo? Giz ou gesso, gesso ou giz. Nitrato de prata é um bactericida. Bactericida. Cuidem coisas que terminam com sida, tipo germicida, fungicida, bactericida, homicida, genocida. Tudo é muito perigoso. Então, esse não é um sal de bom lido, assim, tem que ter cuidado. Ele é usado nos olhos de recém-nascidos, assim, ele mata algumas bactérias. O hipoclorito de sódio, eu vou te dar uma dica. Se tu botar na roupa, mancha, fica branco. O que é? Alvex, muito bem. Que boa. Água sanitária. E Alvex, vocês sabem, né? É usado para também esterilizar a água, tratar a água, limpar a água. Você pode jogar na piscina, é muito melhor que cloro. E o sulfito ferroso é para anemia. Combate a anemia. É um remédio para anemia. Tá? Pode ser sulfito ou sulfato ferroso, tanto faz, mas tem que ser ferroso. Tudo bem, queridos? Então esses são sais importantes e essa é a parte de sais da aulinha de hoje. Eu basicamente dividi os sais em duas grandes partes, reação de neutralização, estrutura e nomenclatura, e a segunda parte é a parte de solubilidade, de caráter, que é uma parte um pouco mais dura para os sais, então a gente vai vê-la separado na aula 3, na parte de reações inorgânicas. Portanto, a gente já entra no último grupo inorgânico, viu? Falei que não era tão horrendo assim, que é o grupinho dos óxidos, que é um grupo bem tranquilo, é uma alegria, é um grupo família, é um grupo pequeno, tem lá as suas casualidades, mas sinceramente elas nem caem em prova. O que você tem que saber sobre óxidos é o básico da sobrevivência, e com ele você já garante a questão. Óxidos são fáceis. Olha, disputam páreo a páreo ali, é um páreo duro, né? Disputam com os hidróxidos pela alcunha de grupo inorgânico mais simples que tem. Eu acho que os hidróxidos ainda ganham porque não tem muita exceção, não tem quase nada, né? E os óxidos têm algumas exceçõezinhas pequenininhas. Vou mostrar aqui para ti. Quarto e último grupo, o grupo dos óxidos. Ok? O que diabos são os óxidos? Muito fácil. Óxidos são compostos cujo oxigênio tem NOx -2. Eles são binários. Ah, como assim binário? Tem dois elementos. É um elemento qualquer e o oxigênio. Então eles são binários. E o elemento, pessoal, que faz ali a ligação com o oxigênio, ele determina que tipo de óxido você vai ter. Ah, que explicação ruim. Como assim? Eu não entendi o que é binário. Calma. Binário significa dois elementos. Então é super fácil de ver quando você tem um óxido. É só contar para ver se tem dois elementos. E evidentemente que um desses elementos precisa ser o oxigênio. Afinal, o nome do grupo é óxido. Tá, e daí? Como é que eu faço o resto? Bom,
o tipo de elemento que você vai ter vai definir o óxido em questão. Bah, muito ruim a explicação, não entendi. Como assim? Querido, se for metal, se for tipo potássio, sódio, alumínio, você vai ter um tipo de óxido. Ah, lá vem a química inventando os nomes confusos. Deve ser um nome muito complicado. Como é que eu chamo óxido de metal na química? Óxido de metal. Ah, mas eu aprendi com outro nome. Pode ser também chamado de iônico. São óxidos metálicos ou iônicos. Metálicos ou também, vou colocar aqui embaixo, iônicos. Tanto faz. Ok? Então, sempre que você tiver um óxido formado por um metal, você vai chamá-lo de metálico ou iônico. Eles vão ter algumas regrinhas próprias, são os mais simples, sinceramente. É uma barbada, duvido que tu tenha dificuldade. Agora, quando entra não metal, daí sempre estraga um pouco as coisas, né? Que os não metais, eles variam muito. Eles são plurais demais, eles trocam, eles fazem novas formações. Daí para o estudante é um parto, tristeza. Aí o pessoal já se atrapalha um pouquinho. Mas não te preocupa que a regra de nomenclatura, por exemplo, é muito fácil. É impossível você se dar mal. Tenho certeza que você vai ter facilidade. Tá, professor, está muito confusa a aula. Como é que eu chamo os óxidos de não metais? Tu chama de não metais. Mas não pode ser só isso. Tens razão. Pode ser também chamados de moleculares. Moleculares. Dessa forma. Tá, mas qual a implicação disso de fato? Assim? Porque eu só quero que tu me liberte. Me liberta, não aguento mais. O que eu preciso saber disso para a prova, para eu conseguir bem em química, essa matéria, né, terrível, terrível? Eu vou te ajudar. Não é o drama todo que parece ser. É super simples. Você só precisa ter cautela em diferenciar se ele é um molecular ou se ele é um iônico. Tá, eu já sei ver isso. Eu entendi que molecular é feito por ametal, né? Isso. O que eu faço então? Você vai escrever um prefixo. Como assim? Mono, di, tri, tetra, penta. Então, mas e para que um prefixo? Porque a partir da linguagem de prefixos, nós nos fazemos entender quanto ao número de átomos desses elementos, a atomicidade deles. Tu faz ideia de que ficou horrível a explicação, né? Tá, então eu vou tentar te ajudar aqui num que é super popular. SO3. Queridos, como é que a gente chama o SO3? Faço a mínima ideia. Todo óxido tem nome de óxido. Só que se ele é um óxido de não metal, você tem que indicar com prefixos o número de átomos que o elemento possui. Tipo, se são 3 oxigênios, trióxido de enxofre. Enxofre. O trióxido de enxofre, ele é responsável pela chuva ácida. Chuva ácida, bem importante saber isso. E é uma chuva ácida proveniente do petróleo, tá, pessoal? Como assim chove petróleo ou coisa assim? Não, é proveniente do petróleo porque o petróleo brasileiro ele é muito ruim. Então, quando você para com o seu caminhão no posto, parei com o meu caminhão no posto, e eu vou abastecer, o frentista pergunta, quer diesel S10, S50, S500? Aí tu pensa, o que seria diesel S, S10, S50, S500? O S é do que, queridos? Enxofre. O número indica a quantidade de enxofre que tem no seu diesel. Então tem que ter bastante cuidado com isso, porque o Enem já cobrou várias vezes. Esse diesel assim, ó, diesel, né, diesel, S alguma coisa, S10, por exemplo. S10 indica que tem 10 ppm de enxofre no diesel. O que é isso? Que a cada 1 milhão de gramas de diesel,
gramas de diesel tem 10 gramas de enxofre. Ah, nem é tanto assim. É sim, pessoal. Por quê? Primeiro, o Brasil começou com diesel 13.000, S13.000. Ninguém dava bola para isso. Só que o petróleo brasileiro é muito bagaceiro, muito ruim, do pós-sal. Então tem muito enxofre. Logo, você com o seu caminhão, ao passar pelas redondezas, sempre liberava quantidades absurdas de enxofre. É que tu é muito ruim de matemática, você leciona química, né? Porque tem, por exemplo, 10 gramas para 1 milhão de gramas de diesel. Não é muita coisa. É sim, querido. A densidade do diesel deve ser em torno de 0,8. Então, 1 milhão de gramas de diesel, 1.000 gramas de diesel corresponde a 8 litros de diesel. Então, 1 milhão de gramas deve dar em torno de 800 litros de diesel. Tá aí daí. Um tanque de caminhão deve ter em torno de uns 400 litros. São 2 tanques de caminhão. Aqui você tem 10 gramas de enxofre. Antigamente ele era 13.000. E um caminhão gasta muito mais que 2 tanques em uma rota, uma viagem. Pode ter certeza. Então tu tem nos caminhões uma grande fonte de poluição e liberação de enxofre. Isso aqui vai cair de novo, eu faço um bolão contigo agora. Eu vou explicar para você de novo essa relação de ppm em soluções, que é a matéria onde a gente calcula essas coisas. Não entre em pânico. Mas eu já queria que você tivesse essa informação, porque você vai ter nos exercícios assim: causador da chuva ácida derivado de combustíveis fósseis. Aí o pessoal marca CO2. Tá errado. CO2 é efeito estufa. Chuva ácida é isso aqui. Tá? Os geógrafos dizem que isso aqui causa chuva ácida porque é um óxido ácido, mas o geógrafo não sabe nada disso, não sabe nada. É trióxido de enxofre. É isso que causa chuva ácida derivado do petróleo. Esse aqui é o dióxido de carbono. É o mais popular, né? Todo mundo sabe. E o dióxido de carbono, queridos, é responsável por qual mazela ambiental? Efeito estufa. Não, isso não é um problema ambiental. O efeito estufa é um fenômeno natural. Senão viveríamos numa era glacial. É o aquecimento global. Não existe. Tá bom. Então, mas tá? Só diz isso. Por quê? Porque você vai encontrar isso na prova, querido. Eles vão comentar com você, vão trazer alguns dados sobre aumento de temperatura e vão falar que isso é ocasionado pelo agravamento do efeito estufa. Tudo bem? Não esquece dessa, agravamento do efeito estufa, aquecimento global. Cl2O, não tem nenhuma importância, é só didático mesmo para praticar. Esse é o monóxido de dicloro. Ah, porque tu botou di? Porque são 2. Então, mas quando tinha tu não botou mono. É porque você não vai escrever nada e não vai ter nas alternativas da prova, tipo dióxido de monocarbono. Não existe isso. Fica bem sossegado, bem tranquilo. A gente não coloca quando é um só do elemento para não quebrar muito o nome, né? Agora, quando você tiver mais de um átomo do elemento, você tem que escrever sim. Por exemplo, esse aqui da letra D. Ah, mas esse é muito difícil. O que é o 5? Bah, não faço ideia. Como diria o poeta, é o pente. Pentóxido de dinitrogênio. Ah, mas que nome horrível. É. E é horrível também o que ele faz. Mas o que ele faz? Chuva ácida. Mas tudo faz chuva ácida aqui? Sim, a maioria. Chuva ácida. Só que essa chuva ácida ela é proveniente dos raios. Opa! Raio! Faz chuva ácida? Sim, estou escrevendo para você agora. É que assim, quando tem uma descarga elétrica, o raio ele gera muita energia para o nitrogênio, que colide com o oxigênio com muita violência e produz esse óxido, que quando reage com água, acaba gerando ácido nítrico. Então a própria natureza ela pode se boicotar, se sabotar. A própria natureza pode formar chuva ácida.
onde estiver tendo muita descarga elétrica. Então, em regiões de florestas, onde chove muito, tem muitos raios, você normalmente tem chuva ácida. E a prova do Enem pode te perguntar, tem chuva ácida pelo excesso de enxofre liberado. Só se em mata fechada passarem muitos caminhões. E a resposta é não. O que acontece é a descarga elétrica gerada pelas excessivas chuvas. Então, isso é bem importante. Esse debaixo é um perigo, pessoal. Evite. O nome dele é monóxido de carbono. O que o monóxido de carbono faz, queridos? Isso. Ele faz algo terrível. O monóxido de carbono, ele é mais leve que o oxigênio. Quando você inala ele vai para os seus alvéolos pulmonares. O teu tecido conjuntivo que tem no pulmão enche, né? E é banhado por sangue. O sangue vai entrando pelos buraquinhos chamados capilares. E nesses capilares ele tem contato com os gases. Só que quando os gases passam por buracos muito estreitos, capilares, quem é mais leve passa mais rápido. Ué, por quê? É física, né? Que física? Tu lá sabe alguma coisa de física? Uma coisinha. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Se a temperatura dos gases no teu pulmão, ambas são iguais, né, de quaisquer gases que tem, então o que vai influenciar na velocidade é a massa do gás, ao quadrado. Então quando um gás é leve, a velocidade dele é maior ao quadrado. Então significa que para cada um oxigênio que consegue passar pelo buraquinho do alvéolo pulmonar, assim, sabe, nos capilares, desculpa, passar ali, 400 monóxidos passam. 400 monóxidos passam. A proporção é de 1 para 400. Tá, e daí que ao invés de formar oxihemoglobina, forma carboxihemoglobina. Tá, e daí que não chega oxigênio em nenhum lugar do teu corpo. Tá, aí tu começa a ficar cansadinho, dá um cansaço. Você acha que eu vou dar uma dormidinha aqui? E aí tu deita e tu dorme para sempre. Então é por isso que você já viu, é verdade, você entra num estado de sonolência permanente. É terrível. Então você já viu alguns filmes onde tem algum princípio de incêndio, que aí tu olha pra pessoa assim, que era a boca aberta. Não foi isso, irmão, que eu quis dizer, eu falei do incêndio. Né? Pô, por que não sai correndo? Por que ele tá parando? É por causa da carboxihemoglobina. Perigosíssimo, tem que ter cuidado, lembrem disso e evitem incêndios. Sim. É uma outra dica de vida e saúde. Evite, por exemplo, deixar o carro ligado na sua garagem fechada, né, por muito tempo. Então, se você deixou seu carro ligado lá por uma manhã inteira, não sei porquê, o melhor lugar da sua casa não é a sua garagem. Confie em mim. Hoje em dia, os carros não liberam mais tanto monóxido, graças a Deus, porque existe uma coisa chamada de catalisador, que foi utilizado justamente para converter o monóxido em dióxido. Mas mesmo assim ele queimou todo o oxigênio da garagem, então tu vai entrar e tu vai ter uma asfixia porque a taxa de oxigênio é muito pequenininha. Então não vai ser um ambiente agradável da tua casa. Né? Mas tem alguma coisa a ver com a combustão. O ar-condicionado, você disse que tu não pode ficar com o carro parado, tipo, dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Não, o que vai acontecer, porque o ar-condicionado só vai circular o próprio ar do carro, né? Então não vai ter maiores problemas. O problema é que tu está respirando, então tu está diminuindo a taxa de oxigênio e aumentando a taxa de gás carbônico. Então não é uma questão de ar-condicionado ou não, é questão de estar fechado o carro e o ar estar circulando. Se, por exemplo, tu ligar o ar e ligar a exaustão do carro junto, tipo, ele vai trocar ar e não tem problema algum. É porque tu estás num ambiente fechado respirando o oxigênio desse ambiente fechado. É por isso. Sabe que isso é uma coisa interessante porque eu vou falar para você agora sobre o óxido que se usa nas naves espaciais e a gente sabe que hoje em dia tem muita coisa sobre questão de nave espacial e tal. Como é que os astronautas não morrem asfixiados se eles produzem muito gás carbônico? Tu não pode abrir a janelinha, né, para dar uma ventilada quando tu está no espaço. Então eles usam filtros para coletar esse gás carbônico na forma de sal, precipitá-lo na forma de sal. Eu já vou mostrar para você. Então, no monóxido de carbono, bota muito grande assim, ó, tóxico, terrível, evite. É um perigo mesmo. Esse aqui, pessoal, ele é um dos mais estranhos que tem. Quem já teve infância, já jogou Mario Kart, conhece ele como nitro, né?
Ou se você já viu aquele filme que é uma série, na verdade, tem 15 filmes, né? Velozes e Furiosos. Sabe? Tem o Nós, é isso aqui. Mas ninguém conhece muito por isso, não. Todo mundo conhece ele pelo gás do riso. Esse é o gás hilariante. Monóxido de dinitrogênio. E é engraçado que o gás hilariante, hilariante, ele não faz a pessoa rir. A pessoa não morre rindo copiosamente. Quem ri é quem está olhando para tua cara. Porque tu relaxa os músculos faciais e a mandíbula é a primeira a cair. E tu não te dá conta, porque tu tá muito relaxado. Os teus nervos, eles não estão ativos, entende? Então tu faz isso aqui, ó. E fica com uma carinha de quem sofreu um AVC. E aí a pessoa fala assim, fulano, tá legal. No teu subconsciente, você está falando de forma eloquente, de forma muito clara, divagando, e não entende por que a pessoa está ou rindo da sua cara, né? Ou, enfim, é preocupado com você querendo chamar chamar a SAMU para te levar para a UPA. Mas é porque você está sob efeito gás hilariante. Então as pessoas podem extrair um siso, né? Extrair um molar, tranquilamente, vai ficar assim, ó. Tu não vai nem notar, porque você vai estar, enfim, sob efeito gás hilariante. A forma da descoberta, a história é muito bacana, porque 2 químicos descobriram acidentalmente no laboratório, e eles começaram a ficar dormentes, e as pessoas não estavam entendendo. E aí eles começaram assim, só ouviram isso, né? E aí eles se tocavam assim, e aí o fulano assim, bate em mim. Aí ele batia assim, quebra esse troço em mim. E como ele é meio alucinógeno, dizem, né, enfim, os relatos, a literatura, que quando encontraram os 2 químicos, eles começaram a quebrar a vidraria um no outro. Porque eles não sentiam nada, eles estavam todos cortados, assim. E era uma época onde ninguém sabia ou fazia ideia do que era um anestésico, né? Isso é importante. Os primeiros anestésicos foram usados na medicina no século XIX. Então, se em 1840 você tivesse, sei lá, uma infecção, você não teria opção. Era amputação direto, querido. Então, em uma guerra, por exemplo, Guerra dos 100 Anos, por exemplo, uma guerra terrível, em qualquer conquista napoleônica também, tipo, se a pessoa tomasse um tiro, já era, amputa. Ah, foi no ombro. Ah, aqui é um ombro para quem tem 2. E aí já era, é verdade, tô falando muito sério, é terrível. Aí depois, com a descoberta dos antibióticos, que as coisas melhoraram bastante, também dos anestésicos, porque não havia anestesia, pessoal. Na verdade, haviam 2 formas de anestesia, que era uma paulada na cabeça, a pessoa ficava inconsciente, se não morrer de traumatismo craniano, morreria de infecção depois, evidentemente. Ou então o álcool, né? A pessoa tomava muito álcool e aí ia fazer a amputação e depois, se sobrevivesse à amputação, morria de cirrose hepática, o que era muito comum também, as perdas eram enormes. Então, né? Isso, John Linder foi o primeiro médico a usar uma anestesia geral com éter etílico e depois uns químicos ingleses descobriram o gás hilariante. A história é muito bacana. Você encontra essa e mais histórias no livro Os Botões de Napoleão, 17 moléculas que mudaram o mundo. E essa aqui é uma delas. Vale a pena, é um belo livro, uma ótima literatura. Certo? Ele é anestésico. Anestésico. Tudo bem? Caiu na URGS em 2010, letra D. E é verdade, você vai fazendo o tema desse livro. Bom, queridos, e a última parte são os óxidos iônicos, que são os óxidos formados por metais. Ah, mas essa daí é mais fácil, né? É mais fácil mesmo. Basta você dizer óxido e o nome do metal. Tá, mas e os metais que têm NOx variável? Eu já estudei bastante, tenho muito conhecimento. Conhecimento profundo. Os que têm NOx variável terão a mesma regra que os hidróxidos tinham. Você coloca o NOx em algarismos romanos ou a regrinha do maiorico e menoroso. Bah, eu não entendi muito bem, tá muito confuso. Explica de novo. Claro, nos ametais a fórmula varia muito. Tem vários óxidos de carbono, 2. Tem 5 óxidos diferentes de nitrogênio. Tem vários de enxofre. Agora, com os metais não tem isso. Os metais têm comportamentos fixos. Só tem um de cálcio, um de sódio, um de potássio. Então não há necessidade de colocar prefixos no nome. Você só diz óxido de e o nome do metal. Tá, mas os metais que têm NOx variável? Aí você escreve o nome e o NOx dele em algarismos romanos ou
com a regrinha do sufixo, que é o maiorico para o maior NOx, menoroso para o menor NOx. Ah, eu não sei se entendi muito bem. Vamos tentar aqui, ó. Eu vou começar não pela letra A, tá? Eu vou começar pela B. O sódio tem NOx fixo. Então esse aqui vai ser um óxido de sódio. Só isso. Só isso. Ah, mas a C é muito complexa. Não. Óxido de cálcio. Eu lembro que tinha que saber uma coisa sobre o óxido de cálcio, não é? Isso. O óxido de cálcio é chamado de cal viva ou virgem. Cal viva ou virgem. Certinho? Tá aí o D. O D tu pula. E o E? Óxido de zinco. Ah, mas não tem entretenimento. É verdade. É só dizer o nome do metal. E o F? Óxido de prata. Ah, mas tão fácil assim? É. E o G? Bah, o G é o óxido do teu ano. Óxido de alumínio. É porque tu fala essas coisas, nada a ver. Óxido do ano. É, querida, porque assim, ó, em Brumadinho, eles extraíam bauxita. E a bauxita é essa pedra que eu coloquei aqui embaixo para tu enxergar. Essa pedra tem um valor altíssimo. O Enem adora a eletrólise ígnea da bauxita, extração de alumínio. O MEC quer que tu saiba de onde vem o papel alumínio que tu enrola os restos de alimento. Então, você tem que saber. A bauxita é essa pedra que tu está enxergando, que é a mistura de óxido de alumínio mais impurezas. E o pessoal, assim, chama na mineração, né, o óxido de alumínio de alumina. Esse é o nome vulgar dele. Então você tem que saber isso. Pelo amor de Deus, não vai para a prova sem esse conhecimento. Tá certo? Bauxita é aquela pedra que tu está enxergando ali. É a mistura de impurezas, coisas que não são, enfim, relevantes para a gente, mais alumina, que é o óxido que se transforma em papel alumínio, latinha, aberturas de alumínio e coisas do tipo. Mas, professor, é que a aula é muito desconexa, professor, não tem uma lógica, um início, meio e fim. Por exemplo, se tu começou pela B, deve ser dislexia, né? Em Canoas vocês devem ter aprendido outra coisa aí, além do alfabeto. Mas começou pela B e terminou aí na G, pulando, por que não fez a A? A A, ela é de um óxido de metal de NOx variável. Aí como é que eu vou saber qual é o NOx dele? Com um clássico. Tesourinha neles. Ó, faz a tesourinha, tá vendo? Passo 2 para cá, passo 3 para cá. Então como é que vai ficar o nome? Óxido de ferro 3. Ou férrico, professor. Tá, ferrico para quem não é adepto. A acentuação. Férrico. Ficaria assim. Esse é importante. Eu acho legal que tu saiba que o nome, caso você queira fazer engenharia de Minas, professor, eu gosto, eu tenho muito interesse em engenharia de Minas. É meio perigoso, né? Sei lá, é uma engenharia muito dura. A engenharia de Minas é uma engenharia onde você vai trabalhar com minério, estruturação de minas para exploração de minérios, e aí você vai aprender muito lá sobre esse minério aqui, que era o minério de Mariana. Que é Mariana, professor? Do acidente de Mariana, em 2015. A hematita. Lá eles extraíam ferro. Na Serra Pelada, no Pará, eles extraem muita hematita. Toda hematita vai para a China, para ser, enfim, manufaturada e para nós comprarmos depois de novo, na forma de ferro pronto. Certo? Tá aqui, então, tem um documentário muito interessante sobre a Serra Pelada, inclusive. Se você tiver interesse, estava no Netflix, não sei se está ainda. É muito bom sobre. Esse aqui é o óxido de chumbo, mas tem que ter cuidado, né, pessoal? Se você fizer o NOx aqui, você vai perceber que esse chumbo não é um chumbo qualquer.
ele é o chumbo 4. Chumbo mais 4 e oxigênio menos 2. E se é o chumbo 4, ele é o chumboso ou chumbico, professor? Nenhum dos dois, tu lembra? É o óxido de chumbo 4 ou plúmbico, que é o maior NOx do chumbo. Plúmbico. Tudo bem? Então uma barbada é super fácil mesmo, basta você colocar o nome de óxido e terminar com o nome do metal, tendo esse pequeno cuidado ou cautela de lembrar apenas dos NOx, que podem variar ou não. Professor, me liberta, professor, não aguento mais. Calma, querida, falta bem pouquinho. Eu só preciso que tu não saia daqui hoje sem saber um pouco só sobre o caráter dos óxidos. Sim, porque os óxidos, eles apresentam caráteres variáveis. Quando a gente fala de óxidos, vocês não podem dizer que eles são básicos, não, ácidos, neutros, as duas coisas, anfóteros. Eles podem ser tudo. Os óxidos têm um comportamento super diversificado. Então, infelizmente, a gente precisa cuidar esse pequeno detalhe. Portanto, eu vou te pedir aqui uma gentileza, vira a página para mim. Eu coloquei tudo num quadrinho para você, para ficar mais claro e didático. Olha só, professor, exigiu demais assim da minha psique, exigiu demais assim da minha capacidade cognitiva. Como é que eu vou decorar tanta coisa assim? Tu acha que não tem mais nada para fazer? Né? Só química vai cair na minha prova. Química são 15 questões no Enem, matemática tem 45. Isso é muito menos importante que saber fazer Bhaskara. Calma, querido. Ó, eu vou te dar uma dica. Esses dois últimos nunca caem. Nunca caem, nunca caem. Então tu já pode dar uma amenizada, né? Tu vai vê-los por obrigação, mas não te preocupa, não vai encontrar. Óxido misto ou duplo também, eu não lembro de ter visto. Olha, não lembro mesmo, sinceramente. Então, de todos estes que eu estou te mostrando aqui, 2 apenas são bem importantes. Os básicos e os ácidos. Mas que deve ter uma infinidade de óxidos básicos. Na verdade, não é tanto assim, os que caem são sempre os mesmos, né? Os óxidos básicos são os óxidos de metais, porque a tabela periódica ela demonstra uma dicotomia que a natureza tem. O que é dicotomia? É uma divisão em duas coisas. Os metais fazem bases e os ametais fazem ácidos. Logo, um óxido de metal vai acabar tendo caráter básico, porque quando ele reage com água, ele faz base. Então, todo óxido de metal tem caráter básico e é chamado por tal motivo de óxido básico, porque ao reagir com água, ele faz uma base. Tá, professor, mas me deu um branco, como é que eu sei que é uma base? Termina com OH. Tá, e sempre vai fazer uma base? Sim. Tá, mas é que eu não sei montar essa equação. Eu vou te pedir um pouco de paciência, porque semana que vem, pessoal, é aula só sobre equações inorgânicas. Então a gente vai trabalhar só com equacionamentos, só com reações, enfim, com a parte mais dura da inorgânica, efetivamente. Essa daí não é a mais dura? Não, essa é bobinha, nomenclatura, identificação de função. A gente vai ver a mais difícil na semana que vem, que é o equacionamento, teorias modernas de ácido-base, identificação. Eu vou fazer com vocês aqui algumas experiências de identificação de ácidos e bases, que são coisas bem importantes. Então é uma aula bem pesada. Mas na aula que vem a gente vai fazer um monte dessas coisinhas. Eu vou te pedir um pouquinho de paciência, tá? E que apenas tu lembre isso aqui, ó. Sempre que tu tiver um óxido de metal e ele reagir com água, você vai ter que unir o seu metal, já não entendi, o metal, cálcio que tu tem ali, que é mais 2. Por que é mais 2? É elemento do grupo 2. Com o OH. OH, que é menos. Tá, então eu teria que saber disso. Tem que saber. Tá, e daí como é que fica a união? Como é que eu faço isso? Ué, tesourinha? Faz a tesourinha, ó. Passa o 2 para cá e o 1 para cá. 2 para lá e 1 para cá. Tá, e daí? E aí, querido, que a gente vai fazer um CaOH2. Prontinho. Essa vai ser a fórmula da sua base.
Então, sempre que um óxido metálico reage com água, ele vai acabar formando um hidróxido daquele metal. Desse jeito. Tudo bem? Por isso que é chamado de óxido básico. Ah, mas isso aí é bem... não é difícil, né? Metal faz base, a metal faz ácido. É, só isso. Tá, então o de baixo é assim também, é facinho. Sim. Uma coisa só que eu gostaria que vocês lembrassem é que os óxidos ácidos são chamados de anidridos. Até por que eles são chamados de anidridos? Uma questão histórica. Porque Berthollet, Lavoisier, quem mais aqui que é um clássico que... Assim, próprios Van Arrhenius, todos eles são cientistas do século XVIII para XIX. Então, essas descobertas de ácidos ocorreram no início do século XIX, finalzinho do XVIII. Então, lá 1760 e alguma coisa, 80, não havia sido descoberto nem o oxigênio ainda, para tu ver. Nem o hidrogênio o pessoal não sabia o que era. Então, antigamente, eles chamavam óxidos ácidos de ácidos sem água. Por isso, anidro. E daí é uma nomenclatura muito velha, muito antiga, que acabou virando histórica ou cultural. Tá? Hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura. Como assim? Olha, por exemplo, esse ácido ali, tá? Por que esse cara aqui é chamado de anidrido ou óxido ácido? É muito fácil. Porque ele é um óxido de não metal. E daí? Óxidos de não metais, quando reagem com água, formam ácidos. Isso aqui é um ácido. Ácido. Por isso que a gente chama eles de óxidos ácidos. Tá, mas e o anidrido? Eu estou um pouco curiosa. Eu te mostro. Se você pegar o H2SO3 e subtrair uma molécula de água, presta atenção o que vai acontecer. Um O, com um O aqui sobra 2. Né? 2 aqui, perdão. 2Hs com 2Hs dá 0 e sobra um C, CO2. Então o pessoal chamava, por exemplo, o CO2 de anidrido carbônico, porque era um ácido carbônico sem água. Anidro. Anidrido carbônico. Anidrido carbônico. Tá, mas isso ainda é usado só em questão muito velha. Muito velha. Hoje em dia a gente não chama mais assim. Mas hoje em dia, digo, há mais de 20 anos. Né? É bem comum assim você chamar apenas como eu te mostrei ali em cima, só com os prefixos. Tá, professor, mas é que está muito desconexa a aula. Me dá um outro exemplo. Ó, esse é um outro exemplo de óxido ácido. Os óxidos ácidos, quando eles reagem com água, eles formam ácidos destes óxidos. Tá, olha só, eu entendi essa parte, mas e como é que eu vou saber qual vai ser a fórmula do ácido? Algumas dicas a gente pode dar para o aluno. Primeiro, basta você somar as letrinhas. Ó, 2Hs aqui, um S no meio, 3 Os mais um O, 4 Os. Pronto, H2SO4. E outra coisa que a gente dá de dica para o aluno é, o NOx do elemento central antes e depois não muda. Ele vai ser mais 6 e mais 6. É uma forma de fazer a soma correta. Você não pode ter uma oxidação ou uma redução do elemento central, o principal. Ele tem que ter o mesmo NOx, a mesma, enfim, carga. Não pode mudar. E esse aqui tu chama de anidrido sulfúrico. Por que é anidrido sulfúrico? Porque ele é exatamente um ácido sulfúrico sem uma água. Anidrido sulfúrico. Posso ir embora? Vou comentar com vocês esses aqui que não caem, só para vocês terem ideia, ok? O que é neutro? Não é ácido e não é básico. Mas e quando um óxido não é ácido e não é básico? Quando ele não reage com ácidos ou bases. Porque se uma coisa reagir com ácido, ela tem que ser básica. Se uma coisa reage com uma base, ela tem que ser ácida. O que define se algo é ácido ou básico é o comportamento dessa substância. Se ela reage com ácidos, ela é básica, porque só bases reagem com ácidos. Se ela reage com bases, é porque ela é ácida, porque só os ácidos vão reagir com bases. Tudo bem? Então, isso é muito importante mesmo. Sempre os antagônicos reagem entre si. Não esqueçam. E tem 3 óxidos que não reagem com ninguém,
ácidos ou bases. Reagem com oxigênio, reagem com hidrogênio, reagem com um monte de outras coisas, menos com ácidos ou bases. São eles o gás hilariante, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de carbono. Esses daí são neutros, porque quando uma coisa não é nenhum ácido, nenhuma base, ela está no meio termo, ela é neutra. Não esquece disso. Se o professor é muito burro, em biologia é terrível, terrível, terrível. Nome de planta, essas coisas aí, marca de bicho, eu não entendo nada. Mas você sabe uma coisa, quando os sapinhos, sabe os sapinhos? Eles andam na água e andam na terra, sim ou não? Quando ele anda nos dois meios, como é que a gente chama esses bichinhos? Tem um nome bonitinho, começa com A até. Anfíbios, né? Esse prefixo aqui, anfi, não te lembra alguma coisa? É para lembrar duplicidade mesmo. Quando você tem um óxido anfótero ou alguma coisa anfótera, é porque esta coisa ela tem duplo caráter. Ela pode ou ser ácida ou ser básica. Ela não é nenhuma nem outra necessariamente, depende de quem reage com ela. Então ela tem esse duplo caráter, esse duplo comportamento. Tudo bem? Então, você tem que saber quais são os óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros são os óxidos, com licença, querida, que ficam aqui na linha em negrito da tabela. Ficam na fronteira entre os metais e os não metais. Esses são os anfóteros. Tipo zinco, alumínio, chumbo, polônio, vários desses elementos, arsênio, antimônio, estanho, eles acabam fazendo óxidos de duplo caráter. Entretanto, pessoal, como eu te falei, isso não cai. A URGS cobrou uma vez em 2005, o aluno não precisava nem fazer ideia de que era anfótero. Então, só por precaução, eu peço que você lembre desses dois aqui, ó. De zinco e de alumínio. Eles são anfóteros. É a única coisa que pode ser citada sobre óxidos anfóteros numa prova. Fica bem tranquilo mesmo. Tudo bem? Bom, e para a gente finalizar então, duas observações que são interessantes. Bom, os peróxidos a gente já conversou sobre na aula de NOx e oxirredução. Os peróxidos não são óxidos. Peróxidos são estruturas onde o oxigênio tem NOx menos 1. Né? Ao fazer a continha ali do NOx, do chiqueirinho, ó, você vai fazer ali cálcio mais 2, mais 2, menos 2, menos 1. Então, quando o oxigênio ele tiver carga menos 1, é porque ele faz uma ligação covalente com outro oxigênio. Tipo no caso da água oxigenada, lembra? Que a gente viu na aula de NOx. Então, cada oxigênio aqui tem NOx menos 1 e a gente chama ele de peróxido. Os peróxidos têm uma característica que vale a pena lembrar, que é eles liberam uma coisa bem popular, O2. Ah, professor, vai me desculpar, mas não tem como entender a tua aula. É muito ruim, é muito confusa. Não tem nenhuma contextualização ou exemplo prático para eu poder melhorar, associar o meu conhecimento prévio. Então eu vou te ajudar. Completa a frase para mim. Vanish, poder o quê? Não esquece disso, pelo amor de Deus, querido. Você sabe que o professor adora uma faxina, eu adoro uma limpeza, adoro uma função. Se quiser, se precisar de alguém passar um paninho, lavar lá alguma coisa, lavar uma forminha, me dá um Veja Gold, olha, me entretém uma tarde inteira, tá? É verdade. Agora, assim, ó, com o Vanish você faz maravilhas, porque o Vanish tem o poder O2, porque o Vanish tem peróxidos, e peróxidos são super instáveis, e eles sempre se quebram e acabam produzindo oxigênio molecular, que oxida todas as coisinhas, tira o rancinho da roupa, tira a sujeirinha, tira aquele, né, aquela marca lá de, sei lá, ketchup que tu deixou cair. Então é isso que eles fazem. Peróxidos produzem oxigênio gasoso, eles sempre se quebram, são frágeis. E esses óxidos duplos ou mistos que o professor pulou, isso aqui para cair assim, olha, tem que ser o cúmulo do azar. Tu tem que ser um ser humano muito azarado. Óxidos duplos ou mistos acontecem quando você tem óxido de um metal que tem NOx variável normalmente. Esse metal que tem NOx variável, ele acaba, ao formar o cristal de um dos óxidos, aprisionando o outro que é pequenininho. E aí forma, desse jeito, um óxido que é somado.
São 2 óxidos em 1. Bah, muito ruim, eu não entendi nada. Ó, se você tentar fazer o NOx aqui, você vai tomar um choque. Literalmente, professor? Não, pessoal, de forma figurada. 8/3. Não tem como ter um NOx 8/3 para o ferro, tu sabe muito bem disso, não dá para ter NOx fracionário. Tá, então por que é assim? Eu vou te explicar. É porque essa pedra maravilhosa que você está vendo aqui, que se chama ímã, que é a magnetita, esse é o nome do minério, tá vendo? Essa pedrinha, ela é formada pela mistura de óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Então, isso aqui está errado, né? Não é assim. É porque, na verdade, não tem exatamente isso. É que dentro desse óxido aqui, ele acaba incorporando o pequenininho. E aí acaba ficando 2 óxidos juntos, e aí o pessoal na química às vezes representa dessa forma somada, chamando de óxido duplo ou misto. Então quando você tiver uma coisa cujo NOx não fecha, está muito estranho, muito provavelmente é porque ele é a soma de 2 óxidos de um metal de inox variável, como você está enxergando aqui no caso do ferro. Isso já caiu em prova? Nunca vi. Então se cair esse ano, querido, alguma coisa muito errada tu fez. Certo? Queridos, então é isso. Essa foi a nossa aula de número 4 sobre sais e óxidos. Semana que vem, muita equação, muita regrinha, muita informação profunda. Não percam. O tema hoje de noite já vai estar disponível para vocês fazerem, se entreterem. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigado pela atenção, bom retorno, cuidem-se.